Agora é a aula da Pleno. Roda a vinheta! Oi, terceiro ano! Que saudade de vocês! Eu sempre começo a aula falando isso porque é uma verdade. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E na semana passada eu não consegui dar aula a vocês porque eu tava dodói. Então aí eu tava sentindo febre, tava sentindo algumas dores. Não foi coronavírus, foi só uma dorzinha de dente. Mas passou, tô bem, graças a Deus. Mas morri de saudade de vocês por ficar uma semana sem preparar uma aula para vocês. Eu já me senti mal. É o jeito da gente estar um pouquinho mais pertinho. E eu quero começar a aula relembrando primeiro um conceito lá do início das aulas da gente, bem do início mesmo, e agora também o que a gente viu na semana retrasada, tá? Eu vou relembrar esses dois conceitos. Primeiro é aquele conceito que eu falei sobre emoções. Quais são as nossas emoções? No começo do vídeo sempre tem, né? Eu fui lá, me filmei alegre, triste, com raiva, com nojo. E agora eu quero relembrar para vocês quais são as 6 emoções que nós temos aqui, ó, na nossa mente. Então vamos lá. Primeiro é alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São essas 6 emoções que nós temos. E toda vez que tio Lucas falar qual a emoção você está sentindo agora nesse momento, você tem que pensar nessas 6. As outras palavrinhas que vão surgindo na nossa mente podem ser sentimentos ou ações, tá? Mas emoção são essas 6 que tio Lucas sempre coloca nos seus vídeos e acabou de repetir. Vou repetir agora para finalizar, certo? Vamos lá. Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São essas 6 emoções. Beleza? Lembrado disso, agora a gente vai lembrar da onde a gente parou na última aula, que a gente estava falando sobre amizades, não é isso? Sobre como é bom ter alguém, como é ruim se sentir sozinho, qual a diferença dos dois, como é que a gente consegue estabelecer os nossos vínculos de amizade, familiar. Vocês lembram disso que a gente estava conversando? A gente estava conversando sobre isso, sobre quando, às vezes, a gente, por conta de preconceito, a gente acaba não estabelecendo novas amizades, ou só porque a gente pensa algo, pensa que o coleguinha é chato, pensa que a outra coleguinha é chata, a gente acaba não sendo amigo, não conversando com eles. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, que eu dei o caso, vamos lá, de Jonas e Janete, que tem no livrinho paradidático de vocês, que às vezes a gente só por não falar, por não conversar, a gente pensa que a outra pessoa é chata e não tem nada a ver. Às vezes a gente tem um monte de coisa em comum, não é verdade? Hoje a aula da gente vai continuar por esse assunto, vai continuar pelo assunto da amizade. E aí o que é que acontece? Essa aula, se fosse na sala de aula, seria muito mais dinâmica, tá? A gente sempre estaria fazendo os grupos, estaria conversando, fazendo entrevista com os nossos amigos. Mas agora que estamos na quarentena, eu vou propor a vocês que vocês estabeleçam uma amizade bem próxima assim com o papai e com a mamãe de vocês. Vocês sabiam que o papai e a mamãe de vocês são os melhores amigos que a gente poderia ter? A gente sempre pode contar com o papai e com a mamãe.
E é muito bom a gente mostrar para eles que a gente quer ser amigo deles, que a gente não só quer ser filho, a gente quer ser amigo também, que a gente possa conversar sobre as coisas, contar os nossos segredos, e isso é ótimo, né, pessoal? Então vamos lá. A atividade que a gente vai falar hoje é exatamente sobre melhores amigos. Então abre aí na página 16 e 17, nessa página aqui, ó, que tem por título Conhecendo Melhor os Amigos, tá? Então, como é que a gente conhece? Quando a gente pergunta algo para o nosso amigo e ele mesmo responde. Ô tio Lucas, mas às vezes eu acho que eu já sei o que meu amigo pensa sobre isso, eu já sei o que ele vai falar, então eu não vou fazer entrevista. Eu já sei o que minha mãe vai falar, eu já sei o que meu pai vai falar, então eu não vou fazer entrevista. Pode? Não. Você tem que deixar ele falar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente. Ele é que tem que falar. Mas tio Lucas, e se ele falar a mesma coisa que eu estava pensando? Não tem problema, tudo bem. Você percebeu realmente, de verdade, que vocês têm uma afinidade muito grande. Mas isso não quer dizer que você não deva escutar e que teu amigo não deva falar. A gente sempre precisa falar o que a gente pensa, o que a gente sente para outra pessoa, para que ela possa entender, não é verdade? Então, é nessa base que a gente vai fazer essa tarefa da página 18 e 19. E aí, Lucas, tio Lucas, eu posso, se eu não conseguir fazer com meu pai, com a minha mãe, eu posso fazer com meu amigo, ligar pelo WhatsApp, trocar mensagem com ele e fazer minha tarefa com ele? Pode sim. Já que a gente está nesse afastamento, né, nesse isolamento social, vocês podem utilizar outras ferramentas para poder fazer essa atividade, tá certo? Você pode usar o WhatsApp, ligar mesmo sem ser pelo WhatsApp, enfim, fiquem à vontade, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai entrevistar o seu amigo, certo? Você vai fazer essas perguntas para ele e vai anotar essas perguntas, tá? E aí dessa forma você vai realmente conhecer o seu amigo, o seu colega, tudo que ele está passando, tudo que ele está sentindo. E aí é quando a gente conhece realmente as pessoas. Vocês gostam quando alguém faz perguntas para vocês realmente poderem responder? Ou vocês, quando recebem uma pergunta, gostam que uma pessoa vá atropelando sua resposta e que você não tem nem tempo de responder? Eu acho que todo mundo gosta de ter o tempinho de responder, de ter sua participação. A gente, na nossa aula, a gente fala de protagonismo, né? Vocês são os principais interessados em falar aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês pensam. Então é nessa hora que vocês têm essa oportunidade. E aí, quem fizer, por exemplo, eu fiz com Maria. Maria também tem que me entrevistar, tá? A gente sempre tem que trabalhar com duplas. Ninguém pode ficar sobrando, todo mundo tem que passar essa atividade, certo? E aí tem uma das perguntas que é assim: como você se sente no seu dia a dia? Aí vocês podem falar de, além das emoções, aquelas 6 emoções que eu falei no começo, vocês podem ampliar e podem falar realmente como vocês se sentem, tá certo? Agora, se tiver uma pergunta que fale sobre emoções, lembre das 6 emoções que o tio Lucas falou, certo? E aí, depois que respondeu, eu posso ter certeza que a amizade de vocês tomou uma proporção diferente. Teve algo diferente. Coisas que você não sabia, começou a saber. Aquilo que você já tinha mais ou menos uma dúvida, teve agora certeza sobre como teu amigo se sente, sobre como vocês compartilham as atividades do dia a dia. E aí, o que é que vocês vão fazer agora? Vão fazer um cartão para enviar para o seu colega. E aí, desse modo de enviar, realmente vai ter que ser por foto. A gente não tem como enviar essa página para casa do amigo, certo? Mas o que é que vocês vão fazer?
vocês vão, depois dessa conversa, desse bate-papo, seja com alguém da sua casa, seja realmente pelo WhatsApp, por rede social, por telefone, com o teu colega, tu vai entender mais ou menos o que é que vocês conversaram, sobre o que vocês conversaram, e vai procurar esse tema no Google com a ajuda de um adulto, tá, pessoal? Vocês sempre precisam, para estar pesquisando pelo Google, com a supervisão de um adulto que vai estar olhando realmente se aquele conteúdo é para você, se não é. Na internet tem muita coisa, e tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, que às vezes aparece. E aí a gente precisa ter cuidado com essas informações, certo? Depois disso, depois que você foi lá e procurou algumas imagens que podem refletir a amizade de vocês, que pode significar, às vezes vocês podem ter conversado que adoram passar férias na praia, então pega uma foto de uma praia bem bonita, coloca aqui nessas imagens inspiradoras, para realmente a gente colocar um vínculo muito mais apertadozinho sobre essa nova amizade que vocês fizeram hoje, tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, a gente entender que a gente precisa escutar o outro para poder entender o outro e a gente ficar cada vez mais unido e vinculado, bem juntinho, assim como estão os meus dedos, certo? Me manda essa tarefa, a entrevista e esse cartão inspirador com imagens inspiradoras para o meu WhatsApp para eu ver quem está fazendo ou não, tá certo, pessoal? Um cheiro para vocês, que o Lucas está morrendo de saudade.